Então, gente, vamos dar início. Antes da Mari se apresentar, quero dar boas-vindas aí a todos que estão chegando. Tem muita gente nova aqui conosco hoje, na nossa audiência. E quando eu falo nossa, é minha audiência, mas eu entendo que é nossa, porque é algo que eu busco fazer de forma tão colaborativa. Quem não me conhece, eu sou a Dani Moreira, sou especialista em comunicação corporativa, graduada em relações públicas. Já trabalho há 10 anos aí com comunicação em empresas e nos últimos anos venho me especializando em comunicação interna em endomarketing. E desde que eu comecei, há um ano comecei a produzir conteúdo nas redes sociais sobre o que eu aprendi, o que eu validei, e o que eu venho aprendendo também, porque é algo muito dinâmico, é uma área, uma atuação muito dinâmica e voltada para comunicação, relacionamento com nossos colaboradores. Então, eu também entendi que eu precisava fazer algo de forma colaborativa, convidando profissionais que estão no mercado para conversar, para trocar. E a Mari é uma delas. A Mari, a gente se conheceu em Coimbra, num módulo internacional que a gente fez pela nossa pós-graduação. E diferente de mim, a Mari, ela já começou, né, Mari? Ela vai contar um pouquinho, já começou na comunicação interna e sempre foi uma referência para mim aí enquanto profissional. E por isso que ela está aqui hoje e vamos estar falando sobre cultura do cuidado, ações que fortalecem uma cultura voltada ao bem-estar dos colaboradores. Então, muito bem-vinda, Mari, e vou deixar aí de se apresentar e dar as boas-vindas para o pessoal. Boa noite para o pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigada, Dani, primeiro pelo convite. Eu acredito muito nessa troca de experiências. Acho que a nossa área ela precisa mais disso, inclusive, né? A gente tem alguns fóruns, alguns encontros, mas fica tudo meio desconectado. Acho essa iniciativa incrível. E você também é uma referência para mim, viu? Como a Dani falou, a gente se conheceu em Coimbra, né? A gente estava estudando marketing, mas é aquela coisa, né? Comunicador se reconhece logo cedo. E já de imediato a gente já se conectou muito por conta dessa coincidência, né? Feliz coincidência. Falando agora de quem sou eu, meu nome é Marina, tenho 30 anos. Deu uma travadinha, né? Marina, tenho 30 anos, sou formada em jornalismo, com pós em marketing. Tá me ouvindo bem? Ah, tá bom. Tenho pós em marketing e queria comentar também a questão de que a saúde sempre esteve muito presente assim, na minha carreira, uma feliz coincidência, né? Lá nos meados de 2010, quando eu estava para me formar, o meu TCC já foi sobre saúde mental. A gente nem ouvia falar a palavra burnout, acho que era um termo em inglês ainda, né? Era mais conhecido como síndrome do esgotamento, mas meu TCC foi sobre então ali eu já tinha muito esse foco de saúde mental. Depois, o primeiro estágio, em 2011, foi numa editora de livros médicos, então eu fazia revisão eu trabalhava com médicos, né, fazendo revisão, era mais ali em ortopedia, mas também em psiquiatria. E aí eu passei no programa de estágio em 2012, editora Globo, e lá funcionava em formato de rodízio, né, que é o job rotation de hoje em dia, mas lá já tinha. A gente passava por 3 áreas. Eu passei pela Galileu, que também tem muito a ver comigo, né? Eu sempre fui muito curiosa, minhas amigas me chamam de Wikipedia, então foi muito legal. Entrei pela Globo Rural também, que foi incrível. Acho que algumas pessoas vão concordar no final aqui do encontro. E aí eu quis passar pela área de comunicação interna, e foi amor à primeira vista, assim. Engraçado que era uma área que era meio patinho feio, vocês aqui devem saber, né, que assessoria de imprensa e para quem faz jornalismo, né, até brinquei com a Dani, se eu soubesse teria feito RP, mas no jornalismo era uma área assim que não tinha muita concorrência, mas eu me apaixonei imensamente já ali por comunicação e virou meu propósito de vida, né? Eu amo comunicação, sou muito apaixonada e acho que isso que me fez me conectar com a Dani. Desde então, bom, hoje eu estou na Alpargatas, acredito que a maioria de vocês conheça, né, a nossa principal marca. Trouxe aqui minhas lindas havaianas, mais novinhas, marca brasileira, é uma empresa gigantesca. Muito orgulho. Exatamente, orgulho nacional, assim, é uma delícia trabalhar na Alpargatas. Eu estou lá há pouco tempo, na verdade, eu estou para completar 1 ano. Estou lá como especialista em comunicação
E comunicação e engajamento, e a gente trabalha com bem-estar lá na nossa área, né? A gente cuida dessa disciplina lá, o que é uma coisa incrível, muito por conta do envolvimento pessoal, não posso deixar de dizer isso, da Cássia Navarro, que é a minha diretora. Ela é apaixonada por pessoas, ela é apaixonada por bem-estar, ela olha para isso desde sempre, e eu acho muito legal quando a empresa ela tem uma área dedicada a isso pelo motivo mais genuíno, que é esse, o interesse pelas pessoas, né? E não só porque agora é a palavra da vez. Então, assim, a minha história é longa, né? Já fui da Aon, que é uma multinacional britânica, que tem uma área lá muito forte para quem é de RH. Não sei se o público aqui é 100% comunicação interna, mas quem é RH conhece. Também tem uma área muito forte de saúde. Já vi. E já cobri Big Brother Brasil, já fui freelancer no UOL, já abri loja. É engraçado que a gente vai compondo, né, a nossa carreira com experiências diversas. Já passei pela Impress também, que é uma agência de comunicação, trabalhava no núcleo de comunicação interna, atendi o Banco Santander, e a Roche, que foi a minha passagem mais marcante antes da Alpa. A gente chama a Alpargata carinhosamente de Alpa, tá, pessoal? E a Roche foi uma escola, assim, para mim, uma empresa de saúde, uma farmacêutica. Então, aí vocês já conseguem começar a entender como esse envolvimento com essa curiosidade, né? Minha mãe também é da área da saúde. Então, enfim, falar de cultura, de cuidado e saúde, para mim, é uma delícia. Coisa boa, Mari, coisa boa. E antes da gente começar, eu gosto sempre de dizer por que eu escolhi esse tema, né? Por que eu escolhi o bem-estar, por que a gente está falando aqui hoje de bem-estar no ambiente corporativo. E vou destacar alguns pontos, né? O primeiro, eu vejo que a gente está tendo uma crescente muito grande de casos de burnout, né? O burnout é uma síndrome decorrida do estresse elevado no ambiente de trabalho, né? Então, esse é um ponto muito sensível, eu vejo, assim, e a pandemia acabou, né, impactando muito tudo isso. Então, outro ponto que eu vejo, e aí até eu essa semana fui convidada para participar de uma entrevista de alunos que estão concebendo aí seu TCC em comunicação interna e endomarketing. Eles me perguntaram por que comunicação interna e endomarketing, né? Por que eu escolhi isso? Eu acho que eu nunca tinha refletido, né, tanto, e acredito que é muito nesse sentido, porque o desejo, eu vejo que assim, a gente passa tanto tempo trabalhando das nossas vidas, e tem uma representatividade tão grande, né? A gente, poxa vida, é uma carga horária aí, se for fechar lá na conta do tempo de vida nosso, ela é grande. Então, eu vejo que a gente tem que estar em ambientes que são satisfatórios, que nos proporcionem boas experiências, boas vivências, estão alinhados com os nossos propósitos. Com certeza, como tudo, há luzes e sombras, né? Eu ouvi essa frase da Viviane Mansell, que é uma grande... Maravilhosa, Vivi! Na comunicação interna. Mas hoje... A Toyota, a gente ter esse olhar para o bem-estar, para o cuidado do funcionário, das relações, né? Dessa colaboração é imprescindível. Então, acho que... E eu vejo que a comunicação interna, o endomarketing, elas são propulsoras aí deste cuidado, deste bem-estar. E cultura, quando a gente fala em cultura do cuidado, a cultura aí diz todo de como a nossa empresa age, se comporta, decide tem as suas... o que orienta as decisões do negócio. Quando a gente fala da cultura do cuidado, é que no valor dela, no dia a dia dela, esse bem-estar do nosso colaborador esteja enaltecido, esteja sendo considerado. Então, isso aí a gente vai conversar muito hoje, né, Mari? Não é da noite do dia, não tem fórmula. Essa é a notícia ruim, né? Quem já viu aqui com caderninho esperando anotar a fórmula mágica, sinto muito. Esta não é uma live para isso. Aqui a gente vai questionar, trazer muitas coisas que acho que é importante para as pessoas começarem a refletir que quando a gente fala de cultura, né, tudo que envolve cultura, reconhecimento, quando a gente fala de bem-estar, é uma jornada, é uma construção, não tem resposta certa, não tem um caminho linear, único. E, enfim, já estou antecipando aqui, estou ansiosa aqui, estou sentindo. Mas vamos lá. Mas sim, a gente também vai trazer, né, como um case ali
da Mari, na Alpargatas, algumas ações que Com certeza. ela considera, que a empresa considera estarem dando certo, né? E uma empresa que já, né, já trazendo o contexto, quando eu vi que ela foi fundada em 1907, para mim foi uma surpresa. Então, assim, que evoluiu muito para estar hoje aqui. É uma referência aí nacional, um orgulho nacional. Com certeza aí passa de forma constante por diversas mudanças, diversos olhares aí para os diferentes públicos, né? Sim. Mas, Mari, conta um pouquinho da... Eu já gostei, assim, porque o nome da área da Mari já traz o bem-estar, né? É a área de comunicação, cultura, engajamento e bem-estar. Mas nos conta um pouquinho sobre essa estrutura, Mari. Como eu falei, né, isso deve muito ao envolvimento pessoal, eu diria, e profissional de muitos anos da Cássia Navarro, que é a nossa diretora. Mas hoje, quando a gente até vai falar sobre esse formato, essa divisão que não é tão comum no mercado de comunicação, as coisas conectam muito fácil. E aí eu vou tentar dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala de comunicação, é o canal, né? Que a gente está ali suportando a cultura e também o engajamento, né? Porque um colaborador engajado e que esteja conectado com a cultura, ele precisa ter uma comunicação de alto nível. Mas abaixo de tudo, se a gente pensar até naquela pirâmide de Maslow, que é uma pirâmide, eu não sei se todo mundo aqui sabe do que eu estou falando, mas é uma teoria criada por um psicólogo que fala das necessidades humanas, né? A gente não ou a roda da vida também, né? Que existem lá as esferas da nossa roda da vida. Então, relações, saúde, tudo está muito junto e o bem-estar, ele permeia tudo isso. Então, para uma pessoa estar engajada, ela não pode... não tem como você estar 100% engajado se o seu bem-estar também não está, né, dos melhores. Então, acaba fazendo muito sentido para a gente. Trabalhar dessa forma tem dado muito resultado. Eu vou contar um pouco mais para vocês como que a gente faz esses acompanhamentos, né, mas volto a dizer que é muito gratificante trabalhar numa empresa que olha para o bem-estar de um jeito estratégico, que é o nome da área, né, está dentro da nossa área, e que isso vem já de muito tempo. É um esforço, é uma jornada, eu volto a dizer, mas é um dia de cada vez, é um passinho por vez. Afinal, quando a gente fala de bem-estar, e até ia pedir para a Dani para falando um pouco disso, né? Quando eu falo a palavra bem-estar, muitas pessoas podem pensar em saúde. E o que é saúde, né? Em 1947, a OMS, ela criou uma definição para a saúde, porque até então a saúde era meio mística, assim, né? Da época da antiguidade até o século XXI, as pessoas associavam saúde e enfermidade com, por exemplo, religião, maldição. Enfermidade é doença, deficiência ou invalidez. Não tinha uma coisa sobre o que é saúde. Em 1947, né, não faz tanto tempo assim também, se a gente parar para pensar, a OMS definiu que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Então, aí a gente já começa a entender que saúde e bem-estar não é uma coisa só e não é tão simples assim, né? Então, a gente está falando aí de um tema muito complexo e que está também diretamente correlacionado à cultura, né? O que é bem-estar no Brasil é uma coisa, o que é bem-estar, eu até comentei com a Dani também, né? Quando a gente vê culturas, né? A cultura ocidental, o bem-estar não é a prioridade. Ainda mais quando a gente fala de um país assim, subdesenvolvido e que foi colonizado por tantos anos, né? Aqui no Brasil a gente olha assim, preciso estudar, depois eu preciso procurar um trabalho. O bem-estar, ele não permeia a nossa vida. Diferente de uma cultura oriental, por exemplo, que o conhecimento deles sobre saúde mental já vem da antiguidade, né? Eles já olham para o estresse, eles já se veem como um ser integral, eles já cuidam da saúde de uma forma que é natural para eles, porque é cultural. Então, a gente está... E aí, sim, né, fazendo uma meia-culpa agora, porque não estou dizendo que bem-estar não é importante ou não é cultural no Brasil. Somos um dos países que mais vacina no mundo. Mas porque existiu um esforço, um trabalho de comunicação, quem aqui é cringe como eu, né, quem nasceu na década de 90 vai lembrar que as campanhas de vacinação, elas eram muito fortes, tinha o dia, era uma data, assim, um final de semana que parava o país, as pessoas sabiam que poderiam ir no posto de saúde. Então, a comunicação, ela também, aí é um exemplo ótimo de como a comunicação, ela muda a cultura, né? Então, eu acredito muito nisso. Esqueci qual era a pergunta agora, gente. Eu vou falando, vai conectando uma coisa com a outra.
Mari, tu estava falando um pouquinho de como que é a estrutura da Ah, sim, Alpargatas tá. e como que esse nome do bem-estar já está, né, Isso, na área, especificado isso. na área, né? Mas vocês já estão vendo aí que a mulher é o Wikipedia mesmo, né? E isso é muito bom, né, gente? Porque sai do achismo, eu falei isso muito para a Mari, né? E eu acredito muito que também por ela ter essa veia aí do jornalismo, é Ah, isso, é a sim. gente sustentar o que a gente está falando. E ontem a gente já fez um alinhamento e já ficamos aí também trazendo isso. Mas, Mari, já indo para esse, fazendo o gancho aí com o que tu falou, né? O bem-estar ele pode ser visto de diferentes formas, né? Considerando aí da onde a gente veio, considerando as nossas prioridades, enfim. E vocês estão fazendo um trabalho muito bacana aí na Alpargatas, que é entender do Exatamente. público interno de vocês o que é bem-estar. Porque para Dani o bem-estar pode ser algo, para Mari o bem-estar pode ser algo, né? Eu posso valorizar tal coisa, a Mari pode valorizar outra, e tudo bem. Mas quando a gente está numa empresa e está olhando para o bem-estar, a gente precisa entender o que o nosso público interno valoriza e como que a empresa pode mover esforços nesse sentido. Então, se puder trazer Exatamente. um pouquinho como tem sido essa análise, né, esse diagnóstico, e é lindo de ver, gente, onde é algo constante que eles estão ali trabalhando com muito insumo, com muito dados, né? A gente fala tanto disso e eu acho que a Alpargata já está num nível aí muito onde muitas empresas desejam estar, né? Então conta aí um pouquinho para a gente. Tá. Como eu comecei falando, né? Então a gente já entendeu aqui até esse momento que bem-estar não é uma coisa só. Bem-estar ele envolve várias questões na vida. Então, por exemplo, até trazendo agora, né, o foco, sou uma pessoa LGBTQIA+, trabalho numa empresa. Bem-estar para mim é ser tratado e visto com respeito. Não é o benefício de Gympass, né? Então, olha como a gente começa já a cair, né? E isso vem muito do marketing também nas pessoas. Então, até comentei com a Dani, parecia conexão divina, porque a gente está olhando agora para esse mapeamento, entendendo quais são os nossos públicos, o que é bem-estar em cada uma das nossas localidades. Eu acabei não comentando, né? Mas a Alpargatas hoje a gente tem a sede aqui, público administrativo em São Paulo, mas a gente tem um público de fábricas também. A gente tem centro de distribuição e a gente tem as internacionais, porque hoje somos uma empresa global, né? Então temos aí um 16 desafio. mil colaboradores, né, Mari? Isso, 16 mil colaboradores, a Havaiana está presente em, eu trouxe minha colinha, né? 130 países, a gente tem 7 fábricas, algumas satélites, um centro de distribuição em Extrema. Basicamente estamos divididos assim, tem a fábrica de Campina Grande, tem a fábrica de Santa Rita, tem a fábrica de Carpina, Pernambuco, Campina Grande e Santa Rita, Paraíba, e Montes Claros, em Minas Gerais. Então, olha aí como a gente já está falando de cultura, né? Não tem como falar de bem-estar sem falar de cultura. Acho que isso é um ponto importante também da gente já acertar aqui. O que a gente tem agora tentado entender é mapear quais são as nossas iniciativas de bem-estar. Esse trabalho está sendo feito por uma colega minha, Clícia Ribeiro. Ela está, enfim, debruçada nisso, trabalhando muito de perto, ouvindo nossas pessoas, fazendo grupos focais, mas também não posso deixar de falar da jornada da Gente Alpa, né? Que é experiência do colaborador. Há alguns anos, acho que foi em 2019, se não me engano, a gente criou, a Alpargatas criou é complicado só explicar, porque eu queria só não usar termos que as pessoas que estão aqui, que não são da área, não entendam. Mas a gente sabe que ouvir o colaborador, né, fazer pesquisas e mensurar, e ter nota, e ter meta, enfim, é o que todas as empresas querem hoje. A gente criou uma jornada que olha para a experiência desse colaborador num ciclo completo. Então, eu estou falando desde a hora que ele pretende entrar, ou enfim, cogita ser um colaborador Alpargatas, né, que é o APA no radar, ou participa de um processo seletivo, onboarding, aí tem todo o ciclo, né, de gestão, performance, aprendo, que é desenvolvimento, bem-estar é um dos momentos, né, que a gente tem só para isso, até o check-out. Então a gente olha para toda essa jornada, temos um grupo multidisciplinar de times. Do colaborador com a empresa, né, Mari? Exato.
E é mensurado, tá? A gente tem nota, a gente tem meta, a gente olha muito, enfim, implementa melhorias, tem grupos de trabalho, plano de ação. A gente realmente hoje é orientado por dados. Isso é um trabalho feito pela nossa diretoria, né? Acabei não comentando também, mas somos abaixo da diretoria de People, pessoas, RH, acho que muita gente aqui deve ter a experiência parecida. E a gente está nesse momento desenhando um programa de bem-estar global que tem esse objetivo, né? A gente quer sim que a cultura de bem-estar esteja cada vez mais enraizada, não só de cultura, né? A gente sabe que empresas a gente tem várias urgências, né? Digitalização, mindset ágil, cultura como um todo, mas o bem-estar ele é um pilar muito importante, né? Então, a gente está ouvindo muitas pessoas, entendendo o que para um operador de fábrica é bem-estar e o que é para uma pessoa da sede. Esse ponto E aí eu a acho gente, enfim, acho que... muito importante, né, Mari? Porque dentro do público interno a gente ainda tem algumas segmentações, né? E eu fazendo aí alguns trabalhos, né, algumas mentorias, algumas consultorias, eu vi o quanto essa dor da operação, de quem está no chão de fábrica, alcançar, engajar, entender esse público, porque ele é completamente diferente do administrativo. Completamente. Né? E a gente precisa olhar, Exato. a gente precisa integrar, mas também olhar na sua individualidade, na sua peculiaridade, porque não adianta a gente querer fazer a mesma estratégia que ela não vai ser efetiva. Exatamente. Né? E falando de bem-estar, é mais complexo ainda, porque a gente está falando, no final de tudo, a gente está falando de hábito. E quando a gente olha, né, para o bem-estar, cada pessoa está numa fase. Né? Vou tentar exemplificar, né? Isso, eu estive na Conar, né? Que foi aquele evento que, graças a Deus, foi presencial, estamos voltando, né? E eu conheci uma palestrante que fala muito de cultura, de bem-estar, a Marina Almeida. Posso deixar depois o arroba dela, mas é _ Marina, _ Almeida, _ E ela trouxe muito isso. As empresas hoje elas estão muito preocupadas em tornar todo mundo, elas querem da noite para o dia que todo mundo faça adesão de pés, que todo mundo faça meditação de manhã, que todo mundo tenha um bem-estar emocional incrível, que ninguém tenha burnout, que todo mundo coma saudável. E a gente sabe que não é assim, né? Quando a gente fala de hábito, de transformação cultural, tem um timing. Não está todo mundo no mesmo ponto de partida. Né? O ponto de chegada também não é o mesmo, porque se fosse, a gente teria essa fórmula mágica que a gente comentou aqui no início, né? Então, eu acho que ter esse mindset quando a gente vai começar a tentar entender, desenhar bem-estar, de primeiro ouvir as pessoas, entender o que é mais urgente. Pode ser que mais urgente no meio da pandemia seja kit de ergonomia para eu manter a minha saúde postural, mas quando eu voltar para o escritório pode ser, por exemplo, a relação que eu tenho com o meu líder, porque não adianta eu estar numa empresa que tem um monte de benefícios incríveis e eu não sou respeitada, ouvida, né? Então, olha como o bem-estar é muito amplo. Teve uma vez que eu fui fazer... Às vezes o que está pegando mesmo é a questão salarial, né? Também, que a gente cai no benefícios. Até o Gympass, quem não conhece, gente, é um benefício de parceria com academias, né? Então, muitas grandes empresas aí, muitas se utilizam do Gympass como um benefício, né? Mas às vezes ele faz muito sentido para o administrativo, mas não faz para a operação, né? Para os operários, enfim. Então, por isso que a gente tem que entender muito, ouvir muito do nosso público para depois propor. E isso que a Mari falou, essa constância, né? A gente está criando um comportamento dentro da nossa cultura organizacional muitas vezes, né? Então a gente começa a olhar, a estimular esse olhar para o bem-estar, para o cuidado. Então isso leva tempo, né? Leva tempo. Algumas empresas que colocaram 3 meses ali um benefício, então vamos tentar uma ginástica laboral. 3 meses a gente não teve engajamento, a meta que a gente colocou, vamos descontinuar. Não, isso leva um tempo, né? A gente vai entendendo como que aquilo está sendo visto pelos colaboradores, se tem potencial, vamos estimular mais, o que mais que a gente pode fazer, vamos pelas lideranças, vamos mostrar o que isso está impactando na vida das pessoas que estão aproveitando esse benefício, enfim, né? Mas é um trabalho muito gradual, né, Mari? Muito gradual, não é da noite para o dia, precisa ser frequente. E eu vou trazer outra provocação aqui. Adorei o exemplo da ginástica laboral, porque é um exemplo incrível, né?
A gente fala aí, temos o benefício lá de ética laboral, aulas online, beleza. Se coloca lá, paga uma empresa para prestar esse serviço, as pessoas não aparecem. É a primeira coisa que as pessoas concluem, né? Sem ouvir, sem entender, sem analisar, sem olhar para os dados. As pessoas não gostam, ou as pessoas não sabem que existe, né? Então, vamos divulgar mais. E, de repente, talvez a gente precisa, às vezes, parar de ter certeza das coisas e de criar hipóteses e já sair tomando ações e tentar entender que, muitas vezes, o problema pode ser, por exemplo, o horário da ginástica laboral. Talvez aquele horário não seja mais adequado para o meu público. Então, se eu mudar o horário, talvez tenha mais adesão. Ou, de repente, pode ser porque a liderança não compra. Então, eu não quero ir lá falar para minha líder, olha, então, vou atrasar 10 minutos hoje, porque eu vou começar o dia com uma ginástica laboral. E ela já vai. E aí eu volto a dizer, que é aquela coisa, né? Quando a cultura não é tão forte na liderança também, não adianta. É muito fácil quando a gente está numa empresa, por exemplo, de saúde, falar de cultura de bem-estar, porque está envolvido ali com o negócio. Mas quando você vai para como também, por exemplo, no ambiente fabril, a gente fala de segurança, é uma cultura que é muito relevante, né? Toda fábrica tem um trabalho muito sério e acompanha muito de perto, ou gestão de qualidade. Tem alguns assuntos, assim, em alguns tipos de mercado e de negócio, que é mais fácil você fazer essa correlação e agregar valor. Mas eu gostei muito também do que você trouxe sobre a frequência. Porque a gente já concluiu, né, que as pessoas estão em momentos diferentes. Eu vou usar o exemplo de Outubro Rosa, que é uma ação que acontece todos os anos, né, uma campanha de conscientização sobre câncer de mama. Todos os anos vai ter na empresa uma palestra, um webinar, uma ação de conscientização, enfim. Não é sempre que a empresa inteira vai. Porque para eu ir nessa palestra, geralmente é o que eu vejo, né, preciso ter algum tipo de envolvimento. De repente, sei lá, uma colega minha teve câncer de mama, ou minha mãe, e eu preciso muito, ou fui fazer um exame, tinha um nódulo, eu fiquei preocupada, ou eu não faço exame há muito tempo, quis ir na palestra. Esse é o momento em que a pessoa está entrando ali no nosso ritmo, né, de uma campanha de um ano, assim, cheio de ações de bem-estar. Então, a gente tem Setembro Amarelo, Novembro Azul, Outubro Rosa e mais um monte de outros tipos de ações e benefícios, as coisas rodando, e às vezes, por algum motivo que a gente talvez nem tenha controle, alguma coisa pessoal, algum envolvimento, como o burnout ficou tão em alta depois da pandemia, aquela pessoa ela vai entrar ali no circuito, mas essa entrada ali no circuito já transforma ela. Então é por isso que a gente faz Outubro Rosa todos os anos. Ele tem uma importância ali fundamental, né? Então, eu acho que isso é importante da gente ter em mente. Assim, fiz uma ação de Outubro Rosa, foi pouca gente. Ok, mas essas pessoas provavelmente, isso é legal na saúde, né? Elas vão levar a mensagem adiante, seja numa roda de conversa, num bar, conversando com um amigo, elas já estão informadas. E outra coisa que eu amo, né? O poder da comunicação. Ela não morre com a pessoa. Então é isso, a gente precisa ter agenda frequente, falar de bem-estar o ano inteiro, sim. Repetir assuntos, sim. Quando eu era da Editora Globo, eu ficava chocada como a Crescer, né, que é a revista de bebê, tinha pauta. Eu conhecia, a galera falava, gente, mas assim, mora não esgota, porque é bem específica, né, a revista é bem específica, você tá falando lá de maternidade, tudo bem, hoje em dia tá aqui, era 2013, galera. Tinha aquela pauta lá de amamentação, da chupeta, do fazer xixi na cama, né? Mas eu falava, eu moro não esgota, e elas tinham muito enraizado nisso. Sempre vai ter mãe. E para a mãe sempre vai ser novidade. E a gente está ali naquele momento. Então, acho que bem-estar é a gente também lembrar disso. A gente precisa ser frequente, a gente precisa estar ali, as coisas precisam estar rodando, porque no momento que eu impacto aquela pessoa, aquele colaborador, eu posso mudar, transformar algum hábito dele. Mas é lento, exige, enfim, muita resiliência, assim, eu diria, né? Porque a gente sabe que tem muitas urgências nas empresas, mas eu acho que bem-estar já está mais que provado que é uma delas. Perfeito, Mari, perfeito. Muito bom. E Mari, e essa avaliação constante, porque como tu disse, vocês estão num projeto aí para robustecer ainda mais essa frente, mas hoje, pelo que tu me mostrou, eu já achei fantástico que vocês têm um NPS, né? Para quem não sabe, aí o NPS é um indicador
muito utilizado para avaliar a lealdade, a satisfação do Outra herança do colaborador. marketing, né? Herança do marketing, o NPS, né? Ele avalia o cliente final, nosso consumidor, e o NPS é o employee, né? O employee NPS, Isso. que Net avalia o Promoter nosso Score. colaborador. Isso. Mas conta um pouquinho, assim, vocês têm um dashboard fantástico, né? A qual vocês estão sempre monitorando, e um dos pontos ali é o bem-estar, e a partir dali vocês vão entendendo onde aqui a gente tem um sinal de alerta, a gente precisa otimizar aqui. Tem também por sedes, né? Às vezes numa sede está despontando Por algo que a outra localidades. não está, então o que a gente pode, o que aquela sede está fazendo que aqui não está. Então, fala um pouquinho aí dessa decisão voltada, né, orientada a dados, que eu acho que é algo que vale enaltecer muito e que a gente tem uma carência grande no mercado. Tá. O NPS é a moda da vez, né? Para quem não sabe, assim, é uma pergunta muito simples. Quando você faz uma compra lá no Amazon da vida, ele te fala: você recomendaria para algum familiar seu? Você põe uma nota lá de 0 a 10, enfim. Ele faz ele transforma isso numa média, numa nota. Ele consegue saber se você é detrator, se você... Enfim, não vou entrar muito em detalhes, mas é um conceito que veio do marketing. Nos meus últimos posts aqui no Insta, maravilhoso. O que é o NPS e como medir. Depois olhem lá, não saiam daqui agora. Qual que é o sonho de qualquer empresa, né? Essa é uma empresa que... E eu tenho muito isso, gente. Quando eu entrava nas empresas que eu ficava apaixonada, eu falava: queria que meu pai trabalhasse aqui. Eu fico falando da empresa para minha família. Viro assim, visto a camisa, viro embaixadora, me chamam de convertida, até falam: meu Deus, lavagem cerebral. Mas é isso, quando você se conecta e quando você ama trabalhar no lugar, você vira um embaixador daquela empresa, você fala daquela empresa, você vende aquela empresa, você divulga seu trabalho. É isso. E aí, quando o alerta vermelho, né, vem: nosso NPS caiu, precisamos entender o porquê, né? O trabalho que a gente faz hoje, ele é benchmark, até eu diria, né? A gente olha muito de perto para toda a experiência das pessoas em todos esses pontos de contato que elas têm. E a gente faz a pesquisa tanto quant quanto quali, né? Então a gente tem um campo aberto que as pessoas falam. Qual que é a armadilha aí, né? Ter mensuração, e quando a gente fala de comunicação, mensuração, ter dados e tal, isso é incrível. Só tem que tomar cuidado para não ser um canal que a gente recebe, colhe e ouve a percepção das pessoas e nada é feito. Porque isso é matar o canal, praticamente, né? Então hoje a gente está muito nesse momento, assim, a gente olha muito as demandas mudam, né? Depende do momento. Então na pandemia era uma coisa, agora é outra, e vai mudando, e isso é demais, porque a gente pode traçar planos de ação de uma forma muito ágil, né? Atacar o problema e mostrar para as pessoas que as coisas acontecem, principalmente quando você implementa rápido. Mas eu acho que é importante lembrar disso, assim, também, né? Desse equilíbrio de você ouvir a percepção das pessoas, mas também traçar planos de ação para colher resultados e para ir subindo, né, esses degraus, porque na próxima pesquisa vem outras coisas, e aí a gente vai caminhando para cada vez tornar um ambiente melhor para as pessoas trabalharem. Eu acho que esse é o segredo, assim. A título de curiosidade, né, a gente usa uma ferramenta de mercado que chama Qualtrics, é incrível, eles fazem... É um trabalho realmente incrível, o dashboard deles entra muito assim, no micro do detalhe, então... ninguém perguntou, mas eu já tô falando aqui, levantando a mão. Isso aí, Mari, eu acho que é bem importante tu trazer, e também de que forma que é feita essa mensuração, né? E, Mari, acho que vamos partir aí por que de forma efetiva vocês hoje têm de ações de bem-estar e que a empresa, né, está vendo valor, vocês estão conseguindo ter uma constância. Se puder contar um pouquinho para a gente. Tá. Vou olhar bem para o retrospecto, assim, do mais recente para trás, tá? Mas a gente lançou muito recentemente as nossas salas de wellbeing na sede, que são salas com foco em descompressão, né? Tem uma sala de acupuntura, uma sala de massagem, uma outra que tem aquela poltrona de massagem express também, tem acupuntura na sede, a gente tem
isso sem custo nenhum para os nossos colaboradores da sede, fez um baita sucesso. Até porque aí a gente está também mesclando um pouco, né, com... tem uma sala de meditação também. A gente está mesclando aí com esse momento, né, que a gente está vendo de redefinir a vocação do escritório, né, o futuro do trabalho, enfim, tem outras coisas envolvidas. Mas foi uma sala também, volto a dizer, né, que a Cássia Naval era o xodó dela. Acho que a sala, se não me engano, ela foi criada antes da pandemia, mas aí as coisas foram acontecendo e calhou da gente lançar ela só agora. São ambientes lindos, assim. A gente está também nessa semana, coincidentemente. Amanhã vai ser o segundo encontro de uma série de webinars sobre saúde mental, que funciona como uma roda de conversa, assim, mas um pouco mais orientado. Tem 2 psicólogas que fazem uma conversa, né, sobre os temas que a gente mapeia também, do que está pipocando, nome, né, Mari? Equilibradamente. É a segunda edição, teve no ano passado, mas no ano passado foi muito com foco nas questões da pandemia, né? Agora a gente está num momento um pouco diferente. O webinar a gente sempre faz, volto a dizer, né, por conta daquele motivo que eu te falei, a saúde ela precisa ser cuidada frequentemente. A gente teve no Dia Mundial da Saúde uma palestra sobre nutrição saudável, né? Entendendo esse modelo híbrido, que um dia você está no escritório, um dia você está na sua casa, e um dia você está comendo. As pessoas pararam de prestar atenção também, né, nisso, com a pandemia, assim, virou uma loucura. E a gente sempre tenta contemplar também o público de fábrica, que é um desafio, né, porque eles não têm e-mail. Acho que a maioria das pessoas aqui que trabalham em empresas que têm fábrica são uma tendência, né. E aí a gente sempre está pensando em como que a gente vai impactar essas pessoas, né. Comentei com você, né, Dani, que a gente tem hoje também uma área de educação corporativa que faz um trabalho fantástico na Alpa. A gente chama ela de Alu. Eles têm um portal que chama Aluflix, que é sensacional, em formato assim de pílulas de conteúdo, mas é um portal, não vou nem me arriscar aqui a tentar definir, mas o Aluflix vem uma alusão à Netflix, né? Que a ideia é essa, levar informação, levar conhecimento e desenvolvimento de um jeito inovador. Faz muito sucesso a Aluflix. A gente tem vários tipos de comunicação, né, lá. Estava comentando também com a Dani. A gente tem agora webcast, podcast. Então, assim, não existe o programa Cegonha, né? Acho que é muito legal também. O programa Cegonha é outro xodó da Cássia. Eu vou falar muito da Cássia aqui hoje, porque ela realmente é muito envolvida. O programa Cegonha nasceu nas fábricas, né? É um programa que ajuda a aconselhar as mães que estão grávidas sobre todas aquelas as pautas da Crescer que eu brinquei agora há pouco, né? Tem roda de conversa, tem uma parte de acolhimento muito importante. Esse programa, ele está sendo revisto, reestruturado, ele vai ser ampliado também. Então, é um dos outros spoilers, né? Como esse programa de bem-estar global que eu dividi. A gente faz comunicação o tempo todo também sobre bem-estar, né? Enviamos kits de ergonomia no meio da pandemia. Lançamos recentemente também um guia falando muito de como a gente torna o ambiente do trabalho remoto mais saudável, porque foge um pouco do controle, né? Aquela coisa de marcar reunião no meio do almoço, de não ter horário para desligar, fazer hora extras 1000. Então, a gente tentou consolidar num material e entregar para as pessoas um guia, de verdade, um guia mesmo, mostrando como que elas podem tornar a rotina delas mais saudável. Então, essas são as coisas mais recentes que a gente fez. Mas, claro, tem Gympass, tem infinitas outras coisas que acontecem ali no dia a dia, que a gente também mapeia como bem-estar. E a tendência é que isso amplie, né? Quando a gente entende que bem-estar também... Tem empresas que estão num momento tão avançado já, que elas estão olhando para bem-estar espiritual, por exemplo. Tem uma empresa que chama Betterfly, eu conheci na Conar também, que eles linkam, eles são um benefício, né, vinculado com responsabilidade social. Então, assim, aí eu acho que tem de tudo, né, no mercado. Tem o Gympass para quem está naquela fase de movimentar as pessoas, tem benefícios de saúde mental, tem de tudo.
E o legal de um programa de bem-estar é isso, é contemplar as pessoas, assim, nessa totalidade do que é bem-estar para mim, do que é bem-estar para o meu colega, enfim, para a empresa como um todo. Fantástico, Mari. Com certeza aí acredito que vários insights surgiram do pessoal que está assistindo. A gente teve uma pergunta aqui. Adorei o Aluflix. Pode falar um pouco mais como funciona na prática? Posso. O Aluflix é uma... Ai, gente, vou levar bronca se eu falar qualquer coisa errada aqui, hein? Lembrando que tem uma área chamada Desenvolvimento Organizacional que cuida disso. Mas a Aluflix, se vocês jogarem no Google, inclusive, depois vocês conseguem até achar matéria sobre a Gi, que é a diretora que está muito envolvida. Ela é uma embaixadora, ela estava até na Conar falando da Aluflix. Mas, em resumo, é uma plataforma de streaming. A Lu é um programa, né, que vai muito além desse formato. A Aluflix ela é um portal de streaming em que a gente tem vários tipos de conteúdo em pílulas de conhecimento, mas muito além disso, a gente tem esse exemplo que eu dei, né, elas lançaram agora, né, o Alucast, que é um webcast, então tem lá nosso vice-presidente, ele recebe os líderes, cada semana é um líder diferente para falar de temas diversos sobre liderança. E aí fica tudo ali naquele formato igual como se fosse a Netflix, que você escolhe lá o produto, enfim, que você quer ver, então eu clico lá no Alucast, né, e tem uns episódios, né? Uhum. Sim, a gente hoje tem essa preocupação, né, que eu falei, né? O nosso público de fábrica não tá ali no e-mail, eles têm um horário diferente, tem vários turnos. Tudo que a gente faz, a gente tenta não só contemplar público de fábrica, mas também internacionais, então é tudo legendado. A gente também tem preocupação com diversidade e inclusão, as pessoas geralmente começam fazendo uma audiodescrição, tem tradução em Libras, então isso também é uma coisa muito, diria, real. A gente tem essa preocupação, sim, de tornar acessível para todo mundo e para as pessoas assistirem quando elas quiserem, né? Que é fugir um pouco daquele... O webinar ao vivo acontece, mas depois ele vai para a Aluflix e todo mundo... Uma coisa legal que elas criaram há um tempo, né? Acho que foi na pandemia. Foi um alarme no Google Agenda, né? Um tempo dedicado para as pessoas assistirem a Aluflix. Então, todo mundo recebeu ali 30 minutos na sexta-feira. Claro, né? Uma recomendação, mas vamos supor que para mim melhor na segunda. Para poder acessar ali, enfim, e escolher alguma coisa, focar no desenvolvimento. Eu achei isso muito incrível, assim, que é a empresa te dizendo, olha, você pode se desenvolver, você deve se desenvolver, fazemos conteúdos o tempo todo para você e, enfim, tudo que a gente faz ali de bem-estar também vai para lá. Boa. E Mari, a gente já estamos quase encerrando. Gente, aproveitem para mandar também perguntas aí, percepções, mas a gente ainda tem alguns pontos que eu quero aproveitar com a Mari. E um deles, Mari, é como que tu vê o impacto no negócio a partir de ações de bem-estar dos colaboradores? Eu acredito que aí muita gente deve estar pensando, vai levantar a mão no sentido, mas como que eu defendo isso dentro da empresa, né? Mas, enfim, queria ouvir de ti aí. A gente está num momento muito bom, né? Que eu acho que a pandemia foi uma crise assim, emergencial de saúde que trouxe à tona temas que antes da pandemia já eram uma agenda para muitas empresas. A saúde mental não veio com a pandemia, né? Mas ela se intensificou com a pandemia. A gente está num momento muito oportuno, até diria como comunicação também, mas eu acho que quando a gente fala de dados, tem um que eu gosto muito, até fiz uma colinha aqui para falar a fonte certinha. Mas uma agência da ONU, eles fizeram um estudo e eles identificaram que cada dólar que você investe em saúde, você tem um retorno de $4. Então, esse dado aí já mostra que o ROI ele é real, ele existe, né? Não é só discurso. Quando a gente fala também de selo Great Place to Work, assim, de verdade, eu não conheço nenhum Great Place to Work que não tenha bem-estar ali como um foco, como uma prioridade. E a gente até estava conversando, né, Dani, que na avaliação ali do Great Place to Work, o bem-estar tem um papel fundamental. Então, uma empresa que quer ser um dos melhores lugares para as pessoas trabalharem, não tem como não olhar para bem-estar.
E aí, nem falando assim, turnover, absenteísmo, né? Dados de saúde, acho que quando no meus tempos de EAM, a gente tinha muitos relatórios que mostravam isso, né? A prevenção, o olhar para a prevenção, quando a gente fala de saúde, é a chave, né? Você prevenir, o custo é muito mais. Não se compara, assim, né? O custo com saúde quando a bomba já está estourada. Então, acho que, enfim, a gente... tem outro estudo também, esse eu não consegui achar a fonte a tempo, mas eu vou mandar, prometo, que a satisfação do cliente, esse eu acho incrível, a satisfação do cliente tem uma correlação direta com a satisfação do empregado. Então, assim, a gente fala de foco de cliente no tempo todo, a gente fala da importância do negócio, de escutar as pessoas, de ouvir, de ter... O mesmo vale para dentro de casa, né? Pessoas satisfeitas. A Gisele Paula é uma das grandes referências aí de Customer Experience, né? Da experiência do nosso cliente. E eu fiz um dos cursos dela e, assim, a primeira pauta do curso é a experiência do colaborador, né? Então, ela defende muito isso. A gente não vai conseguir encantar, fidelizar o nosso público final no momento que a gente encanta e fideliza o nosso... no momento, não. Primeiramente, a gente tem que fazer esse movimento interno, né? A gente começa de dentro de casa para fora, né? Então, ela traz... Até porque a gente não é uma coisa só, né? A gente não é uma pessoa em casa, uma pessoa no trabalho. A gente é uma coisa só. E o bem-estar, essa que é a parada, né? O bem-estar, ele tá em tudo. Então, vou dar um exemplo. Talvez num dia que bem-estar para mim pode ser desde eu ter acesso ao Gympass, ao plano de Gympass, até de repente, se eu estiver passando por um luto, a minha líder entender e, enfim, me deixar ficar um pouco mais ausente. É muito complexo, né? Vai além de tanta coisa. Por isso que eu acredito que a principal mensagem é essa, né, Mari? Antes de tudo, é entender o público interno, é ouvir, é entender o que na nossa empresa aquele colaborador entende enquanto bem-estar, né? E em que momento cada um deles está. Isso. E aí a gente vai começar um trabalho aí de formiguinha para inserir na cultura. A Mari trouxe muito, a gente também falou daquele livro, O Poder do Hábito, né, Mari? Trouxe aqui. Super vale, porque... E o hábito, ele diz de um comportamento, né? E a cultura também. A gente inserir um comportamento até aquilo se tornar... Né? E a mudança leva tempo, tempo. Então, e a ideia é essa, que a gente vai reforçando a partir de ações, de comunicação, né? Reconhecimentos, integração. Lembrando da importância do líder, né, Dani? Que facilita muito quando a nossa liderança já está, entre aspas, né? Muito, entre aspas, comprada. No sentido de entender a importância do bem-estar para tudo isso que a gente está levantando aqui. Seja pelo negócio, seja pela experiência do colaborador na jornada, seja para para a própria liderança, né? Uma equipe que trabalha num ambiente saudável e que o bem-estar é um pilar de fato. A gente tem certeza, né? A produtividade aumenta, não tem como não estar correlacionado. Então, não importa o motivo, tem muitos motivos para a gente ver a importância na cultura de bem-estar, não importa qual seja eles, desde que exista um que você abrace e internalize. Fantástico. Então, ela vai orientar o nosso comportamento, né? Ela vai orientar o nosso comportamento. Então, tudo vai estar voltado para isso. E liderança é fundamental para tudo, né, Mari? Antes de tudo, assim. Quando a gente fala... Walk the talk. De qualquer mudança dentro das organizações, a liderança precisa pegar junto, né? Então, acho assim que perfeito. Isso é muito de sociologia, né? Antropologia. O humano, ele precisa de exemplos. O humano, ele precisa de inspiração, ele precisa de líderes, ele precisa acreditar em alguém, ele precisa se relacionar. Então, a gente tem visto muito isso, né? Agora com a volta dos escritórios. Como a pandemia mudou muitas coisas no mundo, mas também a forma das pessoas se relacionarem, né? Esses dias tinha uma colega comentando que ela foi para as aulas presenciais dela voltaram, e aí ela foi fazer um trabalho em grupo e foi muito difícil. Antes era corriqueiro e agora já não é. A gente vê crianças, né, também na escola. Teve surto de ansiedade em várias escolas, assim.
tem muitas perdas ali, né? Porque a relação também é um ponto de bem-estar. Reconhecimento também está atrelado. Isso é até um ponto de dor, agora abrindo o coração, porque quando a gente vai mensurar bem-estar, a pipoca coisa de todos os cantos no nosso dash, né? Vem benefícios, vem liderança, vem remuneração, vem reconhecimento, vem de tudo. Porque é isso, porque bem-estar é cultura. E vocês atuam com as, se não todas as frentes do negócio, né, Mari? Com limitações, né? Porque a gente trabalha muito colaborativamente na diretoria de People, mas, por exemplo, quando é uma questão relacionada à remuneração, foge um pouco da alçada, né? Então, a gente entende que tem esse ponto de... Enfim, a pessoa está ali perguntando sobre bem-estar, ela vai falar o que é bem-estar para ela. E esse é um dos nossos esforços, né? Como a gente comunica o que é bem-estar sem estar atrelado a, de repente, a benefícios. Porque não é só benefícios, né? Um programa de bem-estar, ele vai muito além de ações, iniciativas e campanhas de conscientização. Ele não é só isso. Isso também é muito importante as pessoas entenderem. Lá, né? Quando a gente fala da roda da vida, quando a gente fala da pirâmide de Exatamente. Maslow, né? Não adianta a gente querer estar trazendo algo onde as necessidades básicas não estão sendo atendidas, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala de sustentabilidade, que é assim, o mundo não precisa de 8 bilhões de pessoas vegetarianas. E assim, que reciclam tudo e tal. O mundo precisa de 8 bilhões de pessoas dando o seu melhor e reduzindo o impacto da maneira que elas puderem. Então é um pouco isso, né? A gente não precisa de uma empresa inteira num grupo de corrida, jogando vôlei juntas, fazendo gym pass, meditando, fazendo yoga. Não. A gente precisa que todas as pessoas ali entendam o que é a cultura de bem-estar e como que eu impacto o bem-estar do outro. Do seu jeito, né? Da sua forma. Exatamente. Perfeito. Muito boa essa frase. Só uma pergunta, Mari, para a gente já fechando. Vocês trabalham com ações presenciais pensando em operações? Baita desafio. Baita desafio para a operação. Baita desafio. Eu tenho 4 guerreiras, eu diria assim, maravilhosas, as meninas que são nossos pontos focais nas fábricas. A Leissa, a Rafa, a Ellen e a Aline. Elas estão ali na linha de frente, elas são as maiores defensoras dos operadores e do público, tanto administrativo como os operadores, enfim, toda a diversidade que tem, né, no nosso chão de fábrica. Elas fazem um trabalho, assim, que eu podia ficar horas aqui falando. Elas são muito movidas assim, pelas pessoas. Elas fazem, assim, as coisas acontecerem lá. Então, é muito bom poder também contar com pessoas assim, né? Que são muito envolvidas e que veem valor nessas ações. Então, sempre que você for lá na fábrica, vai ter alguma coisa ali acontecendo, alguma ambientação, algum jogo, alguma ação, iniciativa. Elas são muito envolvidas, de fato. Boa. A Natália falou, muito legal a entrevista, repleta de dados e ações que eu não fazia ideia. Que bom, Natália. Acho que é isso, né, gente? Não é que a gente vai pegar tudo lá que a Mari faz na Alpargatas, a gente vai levar para nossa e replicar. Mas algumas ações é possível, outras a gente pode adaptar. E sei que aqui também tem gente de empresas de pequeno porte. É aquilo, é a cultura do cuidado. E aí a gente entender que ações são possíveis considerando, né, aquele público, aquela estrutura, os recursos que a empresa tem, né? Mas diz principalmente... E as prioridades, os momentos. Perfeito. Da gente orientar, né, o comportamento, as ações para esse bem-estar, essa busca aí constante. E acredito que esse olhar assim da complexidade do bem-estar, né, é muito importante para a gente, enquanto profissionais que queremos levantar essa bandeira aí nas empresas. A gente precisa entender, não, mas o que o nosso público entende como bem-estar, né? É isso. Fico muito feliz de ver pessoas interessadas assim, nesse tema. Acho que é um momento muito, muito único que a gente está vivendo. Muito Dani, obrigada mais uma vez. Daqui a pouco seremos derrubadas. Foi um prazer falar com vocês. Tem um tempinho ainda. É 1h30 que o Instagram... é 1h30? Ah, meu Deus. 1h30 que ele permite. Né? Então, posso, então, dividir um exercício que eu fiz uma vez? Claro.
tava trabalhando numa empresa que eu amava muito na época. Eu acho que era a Roche, viu? Era a Roche. Era a terceira lá naquela empresa. E aí, Dani, hoje a gente na APA também tá olhando muito para reconhecimento, né? Eu vou perguntar para vocês que estão aqui ouvindo a gente, quando e onde foi que vocês se sentiram mais reconhecidos e por quê? E aí eu vou explicar por que a minha resposta. Eu trabalhava lá assim, muitas horas, tinha um salário que não era dos melhores, não tinha plano de saúde, assim, porque eu era terceira, não tinha acesso aos mesmos benefícios, mas foi o lugar que eu mais me senti conectada com as pessoas e reconhecida. E aí eu fiquei pensando, nossa, que coisa, né? Porque a gente associa reconhecimento ao quê? Pode ser feedback no momento de carreira, porque também pode mudar, né, para mim. No momento pode ser um salário alto, ou um cargo, ou uma oportunidade de desenvolvimento, ou feedbacks constantes, ou uma líder que eu acho que está me capacitando muito, ou ter uma equipe incrível que eu me conecto, ou trabalhar numa empresa que eu ame demais. É tão longa essa lista. E aí um dia eu fui pensar também o que significava sucesso para mim. Eu fiz esse mapinha aqui. Olha só. E aí, olha que engraçado as coisas que vieram, né? Para mim, o que é sucesso nessa época, não sei se seria as mesmas coisas se eu fizesse hoje, mas é sentir orgulho do CNPJ na minha carteira, poder ser quem eu sou, trabalhar com o que eu gosto, que é a área de comunicação interna, chegar ao propósito, ter autonomia para liderar projeto, estar num ambiente saudável, bem-estar, ter uma carreira e ser reconhecida, gostar da equipe, ter bons relacionamentos, aprender trabalhando, me desenvolver, estar perto de casa ou numa boa região, fazer grandes entregas, conseguir um life balance da vida pessoal e profissional, ter liberdade e qualidade, home office, horário flexível, ser bem remunerada. Olha quanta coisa tem aqui. E quais esferas estão ali linkadas com bem-estar, com reconhecimento, né? Tudo tão... A gente é tão uma coisa só, a gente quer tantas coisas, então eu acho que é legal também a gente, de repente, quando for ouvir as pessoas, entender com quem a gente está falando, né? Se colocar no lugar delas, exercer a empatia, que é o que a gente estava falando, né? De repente, para o meu colaborador de Campina Grande, o Gympass não seja o grande atrativo num programa de bem-estar, porque Campina Grande não tem grandes redes de academia, não é? Sequer é conhecida assim, né? Lá como um benefício corporativo super requisitado. As academias de lá não têm interesse em aderir. Tem um trabalho ali a ser construído, né? É outro momento também. E eles amam, por exemplo, os jogos internos que tem lá. Que são, enfim, jogos entre as pessoas... Eu não vou querer também falar aqui muito, porque eu odeio falar, passar informação errada, mas os jogos internos lá faz um sucesso danado. Então, eu acho que é isso. A gente precisa também entender que as coisas mudam, né? Porque eu ouvi agora, entendi isso. Mas se eu fizer a mesma pesquisa com essas pessoas no ano que vem ou daqui a alguns meses, pode vir outra coisa. Por isso é importante tudo isso muito importante. de forma constante monitorando e ouvindo, né, o público interno. E Mari, fantástico, obrigada por compartilhar esse teu autoconhecimento, esse teu estudo aí de autoconhecimento, né? Acho que até a gente acaba indo para outras questões aqui, até conectando outros pontos, né, com a live, e eu vejo muito isso, né, da nossa autorresponsabilidade na carreira. E não é só a empresa que tem que nos trazer. A gente também tem que entender o que a gente quer, né? Porque às vezes a gente não sabe o que a gente quer. A gente não sabe Exatamente. o que pedir, a gente não sabe levantar a mão e dizer, não, eu preciso disso, eu desejo isso. E até no momento quando a gente está escolhendo a empresa, isso é importante, a gente entender o que aquela empresa oferece, está conectado com a gente, está conectado com o meu propósito, né? Então, acho muito legal esse teu exercício de autoconhecimento, né? De entender o que para mim é sucesso, o que para mim é bem-estar, o que eu priorizo. Esse momento de vida é perfeito. Eu me vi aí, quando começou a falar, eu, sabe, a Dani de 5 anos atrás, não estaria buscando o que eu estou hoje, né? Exatamente. E tudo bem, faz parte, né? Tudo bem. Então... Tem um case do McDonald's que eu acho sensacional, que é assim, o McDonald's, eles são uma empresa que desde sempre o turnover era um problema para eles, né? Porque ninguém entra ali no caixa, falando de lojas, né? Ninguém entra ali no caixa de McDonald's e fala, pô, quero ficar aqui o resto da minha vida. O McDonald's, ele é a primeira marca empregadora, assim, dos jovens no Brasil. E a maior. Então, porque não requer experiência, né? Qualquer pessoa hoje pode começar a carreira dela
no McDonald's. Por muitos anos, eles olhavam isso como um teste. O que a gente vai fazer para reter esses talentos, tal. Porque, né, retenção de talento é um tema importante, sim. Mas em algum dado momento, e eu vi muito isso na palestra do Davi Bimberg, ele é incrível. Hoje ele está, como acho que presidente na Latam, em Latam, né? Ele não é mais do Brasil, focado no Brasil, mas ele era de comunicação corporativa. E ele falou assim, um dia a gente virou a chavinha e falou, cara, não, a gente não precisa reter essas pessoas, o que a gente precisa é transformar e impactar a vida delas. E aí ele traz um case que é segurança alimentar, né, McDonald's. Imagina, ali... Primeiro que, para ser uma marca que dá o primeiro emprego para o jovem, você está dando ali uma loja por dia cada de verba ali, de receita para um jovem. Se você olhar a gerência do McDonald's, a maioria ali é super jovem, né? Você está ali entregando um negócio assim que roda, tudo muito lindo, o treinamento deles é maravilhoso, fantástico. Segurança alimentar é uma preocupação muito grande, né? Quando você fala da indústria alimentícia. E eles têm lá um treinamento, enfim, toda uma carreira que culmina em falar de segurança alimentar para muitos jovens que não tinham essa consciência em casa. Não lavavam mão antes de fazer alimentos. Porque a gente também está muito preso na nossa bolha, né? Achando que yoga, meditação... Mas tem gente que está assim, muito mais para trás quando a gente fala de bem-estar, que não tem tempo para pensar que eu vou comer melhor para evitar... Se eu tiver uma alimentação melhor, eu posso evitar um câncer, sabe? E aí ele fala isso, ele fala que eles mudaram esse mindset, entenderam o potencial que eles tinham de transformar a vida daquelas pessoas, de tornar a experiência dessas pessoas fantástica e de falar, cara, olha que foda o que a gente transforma realidade no Brasil, né? Porque a pessoa que sai dali, primeiro, ela sai com um emprego registrado em carteira de trabalho oficial, né? Assim, um emprego formal, talvez ela não tivesse. Ela sai com uma experiência muito boa, porque o McDonald's ele tem processos, ele tem rituais, ele tem gestão, ele é todo, né, muito beneficiado. Eu sou muito fã do McDonald's, apaixonada pelo McDonald's. E sai com essa cultura de cuidado, de bem-estar também, né, alimentar, enfim, tem muitas coisas envolvidas, assim, né, na aprendizagem, na jornada deles. Quando eu vi essa palestra dele... Eu super segui ele, gente. Eu sou muito fã desse cara. Eu ficava seguindo ele nas palestras. O João Branco também, que é do marketing. Eu tô todas as lives dele. Adoro ver live. E aí eu comecei a entender isso, né? Olha o poder. Quando vocês estiverem mais tristinhos, assim, pô, fiz uma live lá, ninguém viu valor. Calma. É uma sementinha que você plantou, ela vai germinar. Em algum momento ela vai germinar. Eu tenho certeza que todo mundo aqui lembra de alguma ação que alguma empresa fez e que, sei lá, talvez não tenha nem respondido lá uma pesquisa de satisfação, falado, achei incrível. Não, só assisti, beleza, segui a vida, mas mudou algo em mim. Então, já tô pregando, né, gente? Eu realmente amo o poder da comunicação interna, né? O poder que a gente tem de transformar a vida das pessoas e as pessoas. Perfeito. Entenderam, né? Porque a mulher é um Wikipedia. Porque eu vou em muita live, vocês estão como eu, então. Mari, te agradeço imensamente. É muito bom a gente se conectar. Eu digo, acho que a gente está nessa vida para isso. É se conectar com as pessoas, é a gente alinhar os nossos propósitos. E quando eu chamei a Mari, acho que a gente está muito nessa, assim, de fortalecer essa área, né? De mostrar o valor estratégico e da gente fortalecer uma comunidade, né? Enquanto profissionais que buscam aí otimizar a experiência, o relacionamento com os nossos colaboradores. Então, imensamente grata. Até o final dessa